A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. O Brasil vive, nas cidades e no campo, o desafio permanente de crescer de forma ordenada. É preciso zelar por essa transformação. Em 1957, um grupo de engenheiros especialistas em avaliação e perícia decidiu se unir para suprir a demanda urgente por normas técnicas na área de engenharia legal, que subsidiassem ações de desapropriação. A cidade crescia vertiginosamente. Era preciso dar apoio ao judiciário na mediação dos conflitos gerados por esse crescimento urbano. Surgia o IBAP. Em 1979, foi criado o IBAP São Paulo, como parte de uma estratégia que visava regionalizar e diversificar a atuação da entidade nacional. Em 1995, ocorre a fusão entre o IBAP e a Associação Brasileira de Entidades de Engenharia de Avaliações e Perícias, com entidades filiadas na maioria dos estados brasileiros. No início, a finalidade era dar suporte ao Poder Judiciário em perícias técnicas. Isso, naturalmente, gerou uma demanda por profissionais capacitados. O IBAP São Paulo, então, passou a se dedicar à formação técnica e científica em avaliações e perícias, compartilhando e disseminando o conhecimento que a instituição produz. Essa atividade vai desde a organização de seminários, workshops e cursos de aperfeiçoamento, até a estruturação de cursos de pós-graduação. Hoje, o IBAP São Paulo mantém esses cursos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição de renome nacional e internacional. O IBAP atua junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ao CREA, ao CAL e ao Poder Judiciário, na representação dos interesses dos associados e da classe. Com o desenvolvimento e a especialização do Instituto, foram criadas as câmaras técnicas de avaliações, perícias, inspeção predial e ambiental. O IBAP São Paulo mantém estreita relação com as mais importantes instituições técnicas e jurídicas. O IBAP São Paulo se dedica diuturnamente à divulgação e produção de conhecimento, investimento em pesquisa e intercâmbio de ideias. Um grupo de profissionais em busca permanente do equilíbrio entre as demandas técnicas e as determinações éticas. Seja bem-vindo à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Nós somos uma das maiores associações do país. Mesmo distante, nós estamos unidos. Você que ainda não é associado, venha fazer parte dessa casa. Será um prazer caminharmos juntos.
Um bom evento a todos. A engenharia essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. O Brasil vive, nas cidades e no campo, o desafio permanente de crescer de forma ordenada. É preciso zelar por essa transformação. Em 1957, um grupo de engenheiros especialistas em avaliação e perícia decidiu se unir para suprir a demanda urgente por normas técnicas na área de engenharia legal, que subsidiassem ações de desapropriação. A cidade crescia vertiginosamente. Era preciso dar apoio ao judiciário na mediação dos conflitos gerados por esse crescimento urbano. Surgia o IBAP. Em 1979, foi criado o IBAP São Paulo, como parte de uma estratégia que visava regionalizar e diversificar a atuação da entidade nacional. Em 1995, ocorre a fusão entre o IBAP e a Associação Brasileira de Entidades de Engenharia de Avaliações e Perícias,
com entidades filiadas na maioria dos estados brasileiros. No início, a finalidade era dar suporte ao Poder Judiciário em perícias técnicas. Isso, naturalmente, gerou uma demanda por profissionais capacitados. O IBAP São Paulo, então, passou a se dedicar à formação técnica e científica em avaliações e perícias, compartilhando e disseminando o conhecimento que a instituição produz. Essa atividade vai desde a organização de seminários, workshops e cursos de aperfeiçoamento até a estruturação de cursos de pós-graduação. Hoje, o IBAP São Paulo mantém esses cursos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição de renome nacional e internacional. O IBAP atua junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ao CREA, ao CAL e ao Poder Judiciário, na representação dos interesses dos associados e da classe. Com o desenvolvimento e a especialização do Instituto, foram criadas as câmaras técnicas de avaliações, perícias, inspeção predial e ambiental. O IBAP São Paulo mantém estreita relação com as mais importantes instituições técnicas e jurídicas. O IBAP São Paulo se dedica diuturnamente à divulgação e produção de conhecimento, investimento em pesquisa e intercâmbio de ideias. Um grupo de profissionais em busca permanente do equilíbrio entre as demandas técnicas e as determinações éticas. Seja bem-vindo à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Nós somos uma das maiores associações do país. Mesmo distante, nós estamos unidos. Você que ainda não é associado, venha fazer parte dessa casa. Será um prazer caminharmos juntos. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Sinelli, diretor de desenvolvimento da AEAR. Sejam todos bem-vindos à 13ª Semana de Engenharia, que hoje está no seu último dia e é com a realização da AEARP e com apoio do CREA. Vocês receberam por e-mail os questionários que deverão ser avaliados para que sejam emitidos os certificados. É importante que vocês preencham esse questionário para que nós podemos melhorar os nossos eventos futuros. Com relação ao evento, nós daremos início em breve e poderão ser realizadas perguntas através de e-mail, tá? O nosso e-mail é eventos@aearp.org.br. As respostas, lógico, serão respondidas no final e, caso a gente não consiga respondê-las, elas serão enviadas por e-mail. Hoje, nós teremos o tema Inspeção Predial com o palestrante Sérgio Levin, que é representante do IBAP São Paulo. O Sérgio é engenheiro eletricista eletrônico, formado pela Universidade Paulista, atuou por mais de 20 anos no gerenciamento de manutenção industrial e predial de empresas de médio e grande porte, nacionais e internacionais. Possui MBA em Gestão de Projetos e Inovação Tecnológica pela FIP-USP, é especialista CGCRE do INETRO, coordenador da Câmara de Inspeção Predial do IBAP
2020-2021, perito judicial e assistente técnico judicial. No final, participarão os debatedores, os engenheiros Roberto Maestrello e Maurício Carrem. Diante disso, então, eu já vou passar a palavra para o Sérgio. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Oi, boa noite, Paulo. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Então, o IBAP São Paulo, na figura de seu presidente, o engenheiro Luiz Henrique Capelano, agradece à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto e todos os seus dirigentes, colaboradores, seus associados, na pessoa de seu presidente, engenheiro mecânico, né, o Giuli Prado, por esta oportunidade, por esse momento que nós vamos compartilhar junto com vocês. E também ao coordenador desse evento, né, você, Paulo, né, e também a senhora Ângela Dorta. Eu vou começar compartilhando, né, falando um pouquinho sobre um imprevisto que nós tivemos. Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira parte é sobre a inspeção predial propriamente dita. E a segunda parte é sobre a inspeção predial multidisciplinar, com a participação da área elétrica na inspeção predial. Ela poderia ter outras participações, podia ser a parte hidráulica, a parte de bombeiro, mas no exemplo que nós vamos seguir nesse segundo módulo, a segunda parte será de elétrica. A primeira parte, ela seria apresentada pela engenheira civil Rejane Berezovski, lá do IBAP também, né, uma parceira de apresentação que estaria comigo, porém onde ela esteve com sintomas e suspeita de Covid, e, portanto, impossibilitada de estar aqui conosco hoje, compartilhando esses momentos. Logicamente, ela era a pessoa mais qualificada para essa primeira parte, porém, vão tentar fazer da melhor forma possível essa apresentação. Nesse sentido, peço a paciência e a compreensão de todos vocês, e espero que eu possa estar fazendo uma boa abordagem. Então, vamos à apresentação, eu vou compartilhar a tela. Screen. Só um minutinho. Isso. Pronto, creio que vocês estão vendo, né? Tá boa a tela aí, Paulo? Tá sim. Então, para essa 13ª semana de engenharia, né? Da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Ribeirão Preto, né, nós vamos fazer essa parte de inspeção predial, tá? Eu já fui apresentado, né? Então vamos começar. Todo o processo de inspeção predial está ancorada e explicitado na NBR 16747. Ela foi editada recentemente, dia 21 de maio de 2020. E, junto com ela, vem complementando a inspeção predial, a norma de inspeção predial do IBAP São Paulo, que atualmente ela está em revisão. Nesta apresentação, abordaremos os principais aspectos da inspeção predial sob a ótica das normas. Então, dentro dessa ótica das normas, o que é a inspeção predial? Eu vou fazer uma leitura dele, para deixar bem claro para a gente vai caminhando nesse sentido. A inspeção predial é um processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui com a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda do desempenho. Sua periodicidade está de acordo com as leis e regulamentos vigentes. Normalmente, existem algumas leis locais que vão estar dando algumas orientações mais adiantadas, outras não tão adiantadas. Bem como a eventual recomendação do profissional de inspeção predial. Uma vez que a utilização da edificação é uma atividade dinâmica, ela muda dia a dia, assim como sua exposição permanente a agentes degradantes, o resultado da inspeção predial são referentes ao momento em que a inspeção foi realizada. E, portanto, são sempre associados à data da vistoria que a embasou. Né? A norma é bem clara nisso. Então, a gente vê que o laudo de inspeção predial ela é uma ferramenta que vai auxiliar na gestão da edificação para a manutenção
do quê? Do valor patrimonial do empreendimento para a segurança no uso da edificação e também, principalmente, na gestão da edificação. A inspeção predial envolve, como como a norma diz, a periodicidade, e ela é uma fotografia associada à data da vistoria, ou seja, após a vistoria, ela pode ter as suas intercorrências e precisar de mais demandas, de mais abordagens. E esse é o nosso objeto de trabalho, né? O objeto de trabalho do inspetor predial. Este local onde é desenvolvido o trabalho da inspeção predial será verificado no trabalho da inspeção predial como essa edificação é usada, como ela é operada, como funcionam as suas operações e como funciona a sua conservação, sua manutenção. Quais correções são necessárias dentro desse contexto? Se tem um plano de manutenção e qual a finalidade desse plano, se ele está bem adequado a essa edificação, porque nem todo o plano funciona igualmente para uma edificação e para outra, né? Então, precisa ser também bem avaliado isso. Nessa parte, nesse gráfico mais simplificado, o que nós temos? No eixo X, né, de 0 a 120, no eixo Y, nós temos o pleno rendimento, ou a disponibilidade de rendimento plena dos sistemas e equipamentos. E no eixo X, o tempo de vida útil, o decorrer do tempo. Na curva laranja, nós temos um exemplo teórico de vida útil e valor patrimonial global da edificação, quando não há gestão da edificação de forma adequada, utilizando as ferramentas apropriadas, como a inspeção predial. Ou seja, como nós conseguimos observar, né, ela vem numa decrescente agressiva, né? Ou seja, o valor, a segurança, está tudo atrelado a essa forma de administração que não é baseada numa inspeção predial. Aqui na seta vermelha, nós temos, basicamente, de maneira arredondada, o vencimento da garantia, considerando que essa garantia da edificação, ela tem algumas variações conforme é estabelecido em norma. Então, a partir do momento que é feita a garantia, nós vamos ter histórico de manutenção, as intervenções, uma série de condições que a gente vem fazendo o trabalho da inspeção predial. Já, por sua vez, na curva cinza, teoricamente, temos a situação quando a gestão da edificação é bem realizada através da inspeção predial. Essa curva, então, assim, dessa forma, ela vai mostrar a importância e a influência da inspeção predial quando temos essa situação de gestão bem realizada. E a inspeção predial, nós temos que ela é exclusiva, a finalidade dela é exclusiva para avaliar a gestão predial da edificação, ela não tem um outro uso. Deve ser utilizada como uma ferramenta dessa gestão, e vejamos mais informações dessa norma. Vamos ver o que a norma traz um pouquinho mais para a gente, em relativo a esse gráfico. A atividade de inspeção predial estabelecida nesta norma tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, à habitabilidade e à durabilidade da edificação. Trata-se, portanto, de um trabalho com finalidade de instruir a gestão de uso, operação e manutenção dessa edificação, sendo certo que não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais para a cessão de responsabilidades ou eventuais irregularidades. Então, nós vemos que a norma ressalta a importância de manter as condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade. Onde nós vemos essas condições mínimas? Nesse gráfico aqui, que seria esse pontilhado verde, ou seja, com uma inspeção predial, né, uma gestão predial alinhada, fortificada com a inspeção predial, nós vemos que essa linha mínima está sempre, o desempenho está sempre acima dela. Além disso, a 16747, né, como foi dito, ela não tem finalidade de instruir processos judiciais, e sim, como dito, avaliar como uma ferramenta a gestão da edificação. Ela serve para potencializar essa gestão. E como é realizada a inspeção predial? Basicamente, ela é realizada de uma forma sensorial,
Mas essa parte sensorial, ela é na etapa da vistoria. Existem várias etapas. Na etapa da vistoria, ela é feita de forma sensorial. O que é feito nessa parte da vistoria? É uma constatação da sintomatologia, ou seja, nós vamos atrás dos sintomas aparentes dentro dessa vistoria que vai ser de campo. Nós vamos estar usando os 5 sentidos para isso, né? Ou seja, um cheiro de gás que esteja vazando, a gente vê um aquecimento, às vezes você vai batendo, vai vendo um piso oco, né? De uma maneira generalizada na parte civil. E quando não tem sintoma escancarado, a etapa que vai fazer essa parte muito bem é a análise de documentos, que pode nos mostrar algum sintoma que não esteja manifestado ainda. Na análise de documentos, serão verificados documentos de projeto de uso, documentos de uso, documentos de operação e manutenção dos sistemas. E o mais importante, não é uma lista de status de documentos ou de check-up de documentos, e sim uma análise. A gente pega cada documento e vai analisando ele, vai esmiuçando, a qual extrapola o aspecto sensorial utilizado na etapa da vistoria in loco, ou seja, ele vai muito mais além. Ainda, nessa análise de documentos, interessa saber se os serviços foram bem feitos, né, nos documentos registrados, se o resultado tem consistência técnica, qual a rastreabilidade da informação que estão ali contidas, como são arquivados esses documentos e qual tratamento é dado às diversas necessidades prediais. A norma também fala aqui quem está habilitado para fazer a inspeção predial. Na norma não há qualquer distinção de área da engenharia ou arquitetura para realizar essa inspeção. De acordo com a complexidade da inspeção predial, haverá necessidade de equipe multidisciplinar. Ou seja, um engenheiro civil, por exemplo, ele vai levar um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico para olhar a parte dos elevadores, e por aí vai. Quem vai determinar essa necessidade vai ser o escopo da proposta, o escopo da necessidade do prédio. Ele vai sinalizar isso. E a inspeção predial, ela tem uma abrangência, né, que deve considerar, no mínimo, os seguintes requisitos. Os requisitos de segurança, todos eles envolvidos, né, estrutural, incêndio, a habitabilidade, né, principalmente a parte de saúde, higiene, a qualidade do ar, principalmente agora, na parte, quando a gente está numa época de pandemia, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e vai ser cada vez mais necessária, essa qualidade do ar, e também a sustentabilidade, que está baseada em cima da durabilidade. Essa abrangência desses itens, ela está contemplada nas seguintes etapas. Eu já adiantei algumas etapas, que são o levantamento de dados e documentação. Então, a gente fala para o condomínio, né, para o cliente, com as documentações, os dados que a gente precisa. Depois disso, nós vamos ver a análise dos dados. Nós vamos analisar cada dado, cada documentação solicitada, disponibilizado, os que não foram disponibilizados também. Também, a próxima etapa é a anamnese, para identificar as características construtivas da edificação, né, uma entrevista que a gente faz com o gestor, e essa entrevista, mais para frente, a gente vai ver que ela avança esse bate-papo com o gestor. O próximo passo é a vistoria in loco da edificação, de uma forma sistêmica, ou seja, nós vamos olhar o sistema, mas nós podemos também apurar alguma irregularidade em outro sistema. De repente, a gente está vendo a parte elétrica e pega alguma coisa da parte civil, por exemplo, uma infiltração, que nós vamos mostrar também um pouquinho mais para frente. E depois nós temos a classificação dessas irregularidades constatadas. Temos também a recomendação, as recomendações necessárias, que é feita pelo inspetor predial, a organização das prioridades em patamares de urgência, né, nós vamos ter os patamar 1, 2 e 3, nós vamos passar por eles também. A avaliação da manutenção, que vai gerar vai sustentar aquele valor patrimonial, vai sustentar aquele declínio do gráfico, não vai deixar ele cair, essa é a ideia, né? Ou quando ele cair, ele vai cair o menos possível, de uma maneira mais amortizada, de uma maneira gerenciada. A avaliação do uso da edificação e, por fim, a redação e emissão do laudo técnico.
né, que é uma parte bem importante. As etapas da inspeção predial é composta por informações que são fornecidas pelo inspetor predial, né, são fornecidas para o inspetor predial. Então, podemos chamar isso de inputs, inclusive relatórios específicos, né, as inspeções prediais especializadas. Por exemplo, a parte do para-raio, um relatório do SPDA, é uma parte mais específica, uma leitura termográfica também mais específica. Ela serve também como input para o inspetor predial. Todos os relatórios específicos realizados em alguns sistemas. O inspetor analisará, avaliará e processará essas informações, na sequência emitirá os outputs, que são essas informações que acabei de ler para vocês. Esses outputs comporão um laudo de inspeção predial e serão utilizados pelo gestor predial. Então, nós temos as entradas de informações, um processamento e uma saída. Tudo isso será composto dentro do laudo, né, do inspetor predial. Uma das partes do laudo emitido pelo inspetor predial é a seguinte: é a classificação das irregularidades constatadas, né? Elas são classificadas em anomalias e falhas. Dentro das anomalias, nós temos a parte endógena ou construtiva, que tem muita relação com o projeto ou com a execução. Temos a exógena, relativa aos fatores externos, provocados de maneira externa. E a parte funcional, que é o término da vida útil. Na parte de falha, nós temos principalmente a parte de uso, a operação e manutenção da edificação. Essas irregularidades, as constatadas, então, elas vão, durante as etapas de input de informação, serão classificadas em anomalias ou falhas. Por sua vez, em outra parte do laudo, nós vamos ter a indicação das prioridades, que nem eu já tinha comentado. Tem a prioridade 1, a 2 e a 3. A prioridade 1, ela vai abordar muito sobre a perda de desempenho que compromete a saúde ou a segurança dos usuários, ou a funcionabilidade dos sistemas construtivos, né, gerando paralisações, comprometendo a durabilidade, o custo, né, de recuperação dela é muito mais alto, ela pode gerar riscos ao meio ambiente também. A prioridade 2, nessa classificação do laudo, ela é de uma maneira mais parcial, né? Ela afeta parcialmente o desempenho. Ela tem um impacto sobre a funcionalidade da edificação sem prejudicar a sua operação e sem comprometer a saúde e a segurança dos usuários. Ela tem um impacto financeiro menor que a prioridade 1. Por sua vez, a prioridade 3, ela está relacionada com pequenos prejuízos à estética, ou quando as ações e atividades são programáveis ou passíveis de planejamento. E assim, um baixo comprometimento de valor da edificação comparado com a prioridade 1 e 2. Normalmente, elas não têm urgência. E como a gente pode observar, essa tipo de classificação que veio agora na norma, ela é bem distinta, né? Ela é bem nítida para a gente conseguir encaixar qual o tipo de classificação, e ela, por si só, já dá um aspecto mais amigável, né? A próxima parte que nós vamos ver é sobre o laudo técnico. O laudo técnico, na norma, ele vem falando tudo para a gente como que ele deve ser, né? A identificação, a descrição técnica da edificação, as datas ou a data da vistoria, a documentação solicitada, a documentação que foi disponibilizada, a análise dessa documentação disponibilizada, a descrição completa da metodologia que foi usada pelo inspetor predial, a lista dos sistemas e elementos, todos eles que foram vistoriados, foram analisados, descrição das anomalias e falhas que vai compor esse laudo, a classificação dessas irregularidades, conforme a gente já falou agora há pouco, as recomendações do inspetor, que é uma parte bem importante, a organização dessas prioridades, a avaliação da manutenção, que vai ajudar nessa parte de gestão, que ele precisa melhorar, aprimorar, desenvolver, as conclusões e considerações finais e o encerramento, e a data do laudo, né, conforme demonstra, né, conforme normalmente a gente trabalha, e mais essas informações que a assinatura e a RT ou RRT, né, quando temos o CAL.
O laudo de inspeção predial está diretamente relacionado com a manutenção e seus históricos, né, e seus relatórios. Então, essa é uma informação bem relevante, né. As recomendações do inspetor predial, elas registradas no laudo, precisam ser claras, ou seja, não precisa ser uma linguagem bem amigável. Ela pode ter a parte técnica, mas ela precisa, de uma certa forma, que o gestor predial, uma pessoa que de repente não é um engenheiro, entender o que está sendo dito ali naquele laudo, podendo indicar inspeções prediais especializadas, onde há um aprofundamento da análise, com ensaio, com testes específicos que envolvem consultores, entre outros, né? Ele é bem mais detalhado, mais pontual, é sobre uma questão pontual. Vejamos o que a norma diz sobre a inspeção predial especializada. É um processo que visa avaliar as condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade de um sistema ou subsistema específico, normalmente desencadeado pela inspeção predial. Ou seja, a inspeção predial, normalmente, ela gera a especializada, ou seja, necessidades adicionais, porque a inspeção predial, pelo fato de ela ser sensorial, ela não vai se aprofundar em identificar ou fazer algum ensaio, etc. Ela não entra nesse mérito. Quem vai entrar nesse mérito é a especializada, de forma a complementar, aprofundar o diagnóstico. Basicamente isso. E o que nós temos aqui? Esta primeira etapa, né, ela encerra aqui, né? Eu acho que deve, caso tenha algumas perguntas, não sei se a gente vai fazer depois tudo junto, faz separado. Algumas perguntas de inspeção predial eu consigo responder pela Regiane, as que eu não consegui responder, porque não é muito o meu objeto de trabalho, a predial, eu sou mais a parte multidisciplinar, mas ela encerra aqui com esses principais tópicos que eu apresentei. Com esses principais tópicos, nós conseguimos fazer uma boa inspeção predial. E espero, né, que a abordagem aqui apresentada tenha esclarecido ou dado pelo menos alguma noção sobre o que é inspeção predial. Na segunda parte, nós vamos ter uma parte mais específica da multidisciplinar elétrica. Caso alguém tenha interesse em aprofundar os conhecimentos nessa temática de inspeção predial, o IBAP São Paulo oferece curso específico de inspeção predial, além de muitos outros. Novamente, né, nessa parte, eu peço desculpas, né, pela ausência inesperada da engenheira Regiane, ela mandou as suas saudações, causada pela suspeita de Covid, né? Esperamos que ela se recupere o mais rápido possível. Espero ter contribuído, né, engenheiro Paulo, na explanação dessa primeira parte, substituindo a engenheira Regiane. Com certeza. Eu vou para a segunda parte ou a gente... Vamos dar sequência e daí a gente depois vai abrir para os debatedores e posteriormente para as perguntas. Ok, então eu vou tirar o compartilhamento aqui. Eu vou agora para o próximo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto, acho que veio agora, né? Esse aqui, agora a gente vai entrar, assim, bem na parte que eu atuo, né? Normalmente eu atuo bastante com a parte de perícia, né? Algo em torno de 70% do meu tempo, e os outros 30% na parte de predial multidisciplinar ou inspeção pericial técnica sobre um sistema construtivo específico, no meu caso, na parte elétrica. Na inspeção multidisciplinar, o inspetor, o que ele faz? Ele leva junto com ele um outro profissional para examinar outros sistemas a depender da complexidade das instalações da edificação. No caso em tela, abordaremos a multidisciplinar de instalações elétricas
e PDA, né, que é a proteção contra descargas atmosféricas de uma forma bem prática. Então, nós vamos ter alguns eventos, nós vamos sair um pouquinho da parte teórica, vamos para a parte prática, mas na parte elétrica, e que ela vale para todas as outras áreas, né, seja de combate a incêndio, seja na parte hidráulica, de infiltrações, fachadas. Então, vamos lá. Nas considerações iniciais, o que a gente faz uma observação? Na norma, ela fala que existe uma análise fundamentalmente sensorial. Então, a gente destaca essa parte fundamentalmente, porque em alguns momentos da vistoria elétrica, né, das instalações elétricas, a gente precisa coletar alguma medida de temperatura, alguma medida de tensão, para aquele momento, ou seja, às vezes pode ser uma coisa de emergência, uma coisa muito crítica, que precisa ser coletada. Então, a gente pode fazer o uso desses instrumentos de uma maneira básica. A mesma coisa, algum engenheiro mecânico vai fazer a parte de combate a incêndio, ou um colega engenheiro que vai fazer a parte de combate a incêndio, ele vai precisar ligar algumas bombas. Então, alguns testes simples, a norma prevê isso, né? Então, mas ela diz que fundamentalmente é sensorial, mas não impede nesse caso, né? Por exemplo, a elétrica é um elemento invisível e perigoso, e dentro de uma equipe, né, multidisciplinar, o eletricista pode necessitar de uma informação de forma essencial e imediata, que nem eu falei, para complementar uma análise, podendo utilizar equipamentos básicos, e ele insere isso dentro do laudo, né? Daí esse laudo é completo, ele vai ter tanto a parte da inspeção predial, civil, vamos chamar assim, a parte genérica, como a parte de eletricidade, a parte elétrica. E também tem uma observação, que não é capaz de identificar vícios ocultos, ou seja, esses vícios ocultos, muitas vezes, eles vão demandar a inspeção especializada. Dentro de uma edificação, existe uma inter-relação entre a parte autônoma, os apartamentos, e a área comum da edificação. O que acontece? Essas interações sofrem muitas vezes alterações por parte da unidade autônoma, por parte do apartamento. E muitas vezes, o que acontece? O condomínio não fica sabendo, ele não tem a gestão sobre isso. A gestão predial é sobre as áreas comuns, não é sobre as unidades habitacionais. Então, ele não tem essa informação do que aconteceu nos apartamentos. E o que acontece normalmente nos apartamentos? Alteração de carga, ou seja, para mais. Então, a pessoa, a unidade habitacional, ela começa a acrescentar carga, normalmente de ar-condicionado, e ele eleva essa carga e foge das características pré-definidas em projeto. E vemos aqui nessa foto da esquerda, né, que tem alteração de carga numa unidade autônoma. Essa foto é de uma área comum, né, é num quadro elétrico de área comum, né, tem até o finalzinho do apartamento lá, 24, ou 224, alguma coisa assim. A unidade, o apartamento veio até a parte comum e alterou um disjuntor, ou seja, porque o disjuntor que estava lá, ele era da cor cinza, né, igual a esses das laterais, né, a uma certa amperagem. Com a alteração de carga, precisou uma alteração de disjuntor, e daí ele alterou indevidamente esse disjuntor. Ou seja, a alteração desse disjuntor vai impactar todo o projeto, ou seja, a fiação, tudo que foi projetado, ele vai impactar. E a gente vai ver como que a gente vê impactado, através da carbonização de cabos. Então, aqui a gente vê um exemplo, né, aqui é um relógio, né, um cabo já tinha sido trocado, o outro não foi porque era da concessionária. A gente vê o lacre quebrado, ou seja, tirando essa tampa, né, que teria o lacre, né, tira o lacre, tira a tampa, você tem acesso aos cabos, você troca os cabos. Esse aqui, como é da concessionária, ele acabou não mexendo, mas as alterações de carga provocam essas deficiências, essas irregularidades dentro da área comum. É uma coisa que a gente observa, né, que gerou a carbonização no cabo neutro de alimentação da unidade. Vamos para um próximo exemplo. Dentro da visão sistêmica que eu falei, em algumas situações a gente vai testar
no caso aqui da foto da esquerda, uma lâmpada de emergência, né? E foi feito o teste, tirada e a lâmpada acendeu. Ou seja, é do sistema de combate a incêndio. Mas dentro da parte elétrica, a gente pode somar esforços e contribuir para a vistoria dessa edificação, uma vez que é um item muito importante dentro de uma necessidade de evacuação de um prédio. Na foto da direita, nós temos a infiltração, né, de uma laje, que é de uma cobertura, afetando a parte elétrica. Então, dentro dessa visão sistêmica, a gente começa a correlacionar e apontar e recomendar dentro do laudo as necessidades, né? Por exemplo, não adianta eu trocar a lâmpada, sendo que a infiltração continua. Então, essa visão sistêmica gera esse tipo de recomendação mais completa. Vamos para um próximo exemplo, que também a gente vê muito nos prédios, né? Que seriam os acessos aos quadros. Tanto na foto da esquerda como na foto da direita, a gente vê vários materiais empilhados, entulhados, que a gente não consegue chegar nos quadros. Então, os quadros devem ser vistoriados pela equipe da manutenção e também na inspeção predial. Então, existem dois momentos, né? Eles precisam verificar como estão esses elementos, uma preventiva em cima deles, em cima dos parafusos, ver como estão as identificações dos fios, como que está o esquema elétrico, se está ligando, por exemplo, nesse quadro da esquerda, tem algumas chaves que estão ligando aqui. Então, se eu não consigo chegar lá para ligar a chave, já mostram uma regularidade dentro do prédio, né? Ou seja, o local que tem quadro elétrico não deve servir de depósito para qualquer outro item, né? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Os documentos solicitados da parte elétrica, né? Quais documentos a gente normalmente solicita-se? E lembrando que isso vale também para as outras áreas. Nós vamos solicitar os projetos elétricos da edificação atualizados, né, de preferência, as modificações e reformas que têm relação com a NR 16280, ou seja, o síndico, quando tem uma reforma, uma modificação civil ou elétrica, ele precisa cobrar do apartamento aquelas modificações. E aquelas modificações, como eu já abordei anteriormente, ela tem um impacto sobre a estrutura da área comum, sobre a estrutura da instalação elétrica comum. Então, dentro da vistoria, da análise detalhada dos documentos, nós vamos pegar essa RT de uma modificação e a gente consegue contemplar ela, contextualizar dentro do projeto, se ela está adequada ou se não está adequada, se ela já tem sintomas aparecendo, que nem aquele carbo carbonizado, ou se ele já está prestes a aparecer. Então, quando está prestes a aparecer, a gente pega nos documentos. Nós vamos observar também o que a gente vai pedir é o plano de manutenção, principalmente voltado para a parte elétrica, as manutenções executadas, tanto preventiva, corretiva, preditiva, a parte da termografia, SPDA, todos esses relatórios que acabam completando toda essa documentação, e que é um material muito rico para o inspetor predial multidisciplinar da parte elétrica. Nós falamos sobre a anamnese, né, que ela, a partir do momento que a gente entra no prédio para fazer a vistoria predial, a anamnese já está acontecendo a todo momento, desde o momento que você está esperando lá para ser aprovado, né, para você entrar dentro do prédio, que estão aguardando autorização, você já o olhar seu, a conversa sua, de repente com segurança, você já começa a coletar alguns dados. Depois nós vamos para uma reunião com o gestor, numa mesa, coleta mais dados. Mas fora dela, nós conseguimos também coletar mais dados, ou seja, a anamnese, ela é dinâmica. Ela extrapola essa entrevista com o gestor, porque a quantidade de informação e eventos dentro de uma edificação são tão grandes que muitas vezes o gestor pode comentar do efeito de um acontecimento, enquanto que o manutencista pode comentar, sem consciência, a causa daquele evento. Nesse caso em tela aqui, ó, na foto, né, nós temos um disjuntor que ele está desarmado. Ou seja, ele estava desarmado, e o manutencista informou que uma bomba de recalque, utilizando o servo-acionamento, tinha um disjuntor de comando
que estava desligando. Isso no bate-papo. Ele foi falando, falou, o que aconteceu? Tem alguma coisa que desarmou? Ele foi informando. E que ele desarmava de vez em quando, mas que já estava normalizado. E daí eu falei, legal, já foi normalizado, você pode me mostrar esse disjuntor? Daí quando ele foi abrir o painel e mostrou o disjuntor, ele continuava com o problema, ou seja, ele continuava desarmando, mostrando para ele que não tinha sido resolvido, ou seja, ali tem uma anomalia que ela ainda não está visível, né? Tem uma anomalia, uma falha que ela não está visível, mas que logo, logo ela vai se manifestar através de uma carbonização, através de algum efeito. Importante destacar aqui, né, que esses disjuntores, né, que desarmam, já toma muito cuidado, pois podem causar um sério acidente, ou seja, ele fica reamando, ele pode abrir um arco na mão da pessoa que fica reamando aquele disjuntor. É porque quando ele cai uma vez, ele vai reamar a segunda e caiu a terceira, né, significa que tem uma irregularidade ali que precisa ser inspecionada. E o que a gente vai inspecionar? Dentro da vistoria pericial, que uma vez a gente já está em campo, então nós estamos fazendo a vistoria. Então a gente vai usar os 5 sentidos, a gente começa a escutar, às vezes, um som de disjuntor que está desarmado, que está fazendo algum ruído, o calor, de repente, de algum disjuntor, né, de um quadro, de um painel, a gente, só de chegar perto a gente já sente o calor, às vezes de um motor, o excesso de calor. Então, nesse caso específico aqui do lado esquerdo, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro de área comum, né, que ele dá para perceber aqui, né, visualmente, que ele tinha os disjuntores tudo cinza aqui, né? Aqui também tem cinza, e depois aqui, provavelmente aqui não tinha disjuntor, ou se tinha, foi trocado por outros vermelhos. E na troca do vermelho, ele pode ter subido o valor do disjuntor, ou seja, ele vai alterando e vai mostrando isso para a gente, para o inspetor, que tem uma série de irregularidades, de falhas, que foram feitas depois da entrega da obra, do prazo de garantia. Aqui, ó, você já tem um terceiro tipo de disjuntor, um branquinho, que foi colocado aqui. E através do projeto, a gente sabe se aqui tinha provisionado o disjuntor ou não e qual o valor dele. A mesma coisa aqui, ó, tem mais disjuntor aqui acrescido aqui. Aqui está certo, tem um esquema, e pelo esquema a gente já consegue ver, né, pelo esquema elétrico, se ele estiver batendo aqui, né, a gente já consegue ver se ele tem acréscimo de carga. Nesse caso específico dessa vistoria, tinha acréscimo, ele estava em discordância com esse esquema e com o esquema elétrico do AutoCAD, do papel que a gente estava carregando, né, da planta. Caso não tivesse esse daqui, a gente confere isso na planta elétrica fornecida pela construtora e guardada, né, teoricamente, pelo condomínio. Nessa parte da direita, nós observamos, né, a foto da direita, a fiação já de uma maneira mais desorganizada, não tinha uma máscara, né, para proteger contra os contatos acidentais. Nós vemos disjuntor desarmado. Se ele existe disjuntor desarmado, significa que tem alguma coisa errada, porque o disjuntor ele não foi feito para ser chave liga e desliga. Ele foi feito para ficar ligado direto, né? E quando tem alguma irregularidade, alguma falha, ele desliga sozinho. Então, a gente tem disjuntor desarmado, a gente tem um pente de disjuntor mal colocado aqui, a gente tem aqui um elemento adicional, que é uma comutatora, que é que visualmente já vê que ele está fora, né? Tem um trilho aqui, está fora do trilho, ou seja, existe um certo padrão na construção aqui, um dimensional aqui, que ele já fugiu fora do dimensional. Os cabos aqui, ó, sem identificação, nós temos cabos sem identificação, não tem um esquema elétrico aqui na porta, que nem esse aqui tem, ó. Então, aqui falta um esquema elétrico. E por aí vai, a gente vê um excesso de informação, de deficiência na parte de manutenção e conservação do quadro elétrico. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, esse daqui. Já nesse outro, né, o que mostra, né, é um quadro já de maior capacidade, a gente vê um cabo já início de carbonização, né, e ele tem até um início de rompimento. Então, ele não tem, e acima dele aqui, você tem um trabalho que foi feito, né, são inserções de terminais, e foi uma inserção mal feita. Você vê que ele escorregou a parte plástica, a parte metálica exposta, então, e aqui já é um outro terminal, aqui não tem terminal, então fica bem claro
para a gente, que no dia a dia a gente fica com a visão bem afiada, diríamos assim, para observar esses detalhes. A gente vê a desconfiguração do padrão. Aqui na foto da direita, né, mostra a carbonização do cabo, daquele medidor que eu mostrei lá no começo, ele tá mostrando aqui como que fica essa carbonização, que é uma unidade habitacional, um apartamento, interferindo nas instalações do prédio, interferindo até mesmo nas instalações que afetam a concessionária. Ele pode afetar até mesmo esse relógio aqui. Um pouquinho mais para frente. Aqui, ó, nesse outro da esquerda, nós temos o esquema, a mesma situação. A fiação está um pouco mais arrumada, ele não tem a máscara, tem uma contatora aqui, provavelmente ligando algum motor, alguma coisa assim, mas não foi provisionado, ou seja, uma modificação, não tem esquema elétrico aqui, não tem as-built, ele não foi atualizado, esse cara aqui não estava no projeto, né? Aqui nós podemos ver que os disjuntores são todos padronizados, né? Tem um elemento DR aqui, ou seja, existe uma proteção, ou seja, aqui é original da construtora, eles são todos os mesmos padrões, estão todos ligados, tem o pente bem colocado, identificação, faltando identificação em alguns poucos aqui, então, assim, ele não está tão grave que nem os outros, né? Mas existe uma interferência não registrada aqui através dessa contatora. Na foto da direita, aqui que a gente vê? A gente vê um vício construtivo. Talvez porque a construtora não tivesse determinado essa sala, que é uma sala grande, como um espaço de crianças de 2, 3 anos, 5 anos, né? Crianças que até engatinham, porque aqui tem um EVA que protege, né, as crianças. Só que tem no canto, num dos cantos, tinha uma tomada, ele estava sendo usado, acho que por um carregador, e quando não está, esse carregador está exposta. E fiz a verificação, não tinha DR pendurada nessa tomada. Ou seja, numa sala de um prédio, onde foi definida que ali seria um espaço de crianças que engatinham, que tem 2, 3 anos, ou seja, susceptíveis de colocar o dedinho ou um objeto na tomada e tomar um choque e as consequências desse choque, uma vez que não tem DR. Então, nesses casos, entra a recomendação específica da parte elétrica, ou seja, modifica-se essa tomada para ficar acima de uma altura média de 1,10 m, né, porque esse espaço está sendo usado para uma determinada atividade que não comporta essa tomada baixa, né, na altura de mais ou menos 30 centímetros. E também a inserção do DR. Né, tudo isso entra na recomendação. E dentro também das prioridades, né, uma prioridade 1 aí porque interfere na segurança, né, principalmente das crianças do prédio. Andando mais um pouquinho, o que nós temos no outro prédio? Tem uma sauna seca, e pela norma NBR 5410, ela tem uma parte lá que ela só fala sobre a parte de sauna. E os componentes que devem ser, e todos os componentes da sauna, a NBR 5410, ele fala que tem que ser, os componentes elétricos tem que ter uma proteção mínima de IP24, e nesse caso específico ele não tinha um soquete simples, a fiação precisa ser mais especial, para aguentar temperaturas mais altas, na ordem de 125 a 170 graus, então são coisas que a gente já está treinado para verificar e olhar. Na foto da direita, né, dentro de uma parte de um prédio, aí a cabine, né, de entrada, onde fica o pessoal trabalhando com as câmeras, né, eu esqueci o nome, mas é a cabine de entrada, né, da portaria, a sala da portaria. Então, nós temos a tubulação hidráulica e, obedecendo, né, ou feito uma instalação hidráulica, de acordo com algum projeto, e fora isso tem as adaptações. Essas adaptações aí estão muito mais grosseiras e expostas, né, mostrando que aí totalmente irregular, né, uma falha de manutenção, de instalação, exposição e perigo para um choque elétrico. Na parte do PDA,
que nem a norma 5419/2015, né, conforme essa alteração, ela fala sobre essa proteção contra descargas atmosféricas. Ela divide em SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, e MPS, Medidas de Proteção contra Surtos. No SPDA, o que nós temos ali? Nós temos a captação na cobertura, as descidas precisam estar bem conectadas, muitas vezes na estrutura, ou através de capeamentos de cobre ou de alumínio, e o aterramento na parte de baixo, e novamente, essas conexões precisam estar bem feitas. Na parte do MPS, o que ela aborda bastante? Né? Os DPS, o dispositivo de proteção contra surto, que nós vamos ver na frente, e a equipotencialização, ou seja, todos os aterramentos, né, todas as partes metálicas, elas precisam estar dentro dessa equipotencialização para não gerar nenhuma tensão que possa danificar algum equipamento ou até as pessoas. Vamos avançar um pouquinho aqui. E quais os documentos, né, dentro daquela análise de documentos, a gente vai olhar na parte do SPDA. Nós vamos olhar o laudo do SPDA, e lá contém muitas informações preciosas para a gente que vai fazer a vistoria. Então, ela entra na análise do documento, a gente já olha antes e já sobe para a vistoria com aquelas informações, ou já vai carregando também os relatórios. E os projetos elétricos da edificação contêm o DPS, né? E o que foi provisionado, onde eles estão instalados, essas informações a gente faz essa depuração na análise de documentos. Um outro exemplo de anamnese, que eu falei que ia comentar, a gente estava, né, no meu caso específico, eu estava andando com o manutencista, né, e após ser questionado, ele informou que não sabia informar quando foram verificados os cabos e conexões do SPDA. Quando eu perguntei para ele, quando foi verificado, quando fizeram a última preventiva, quando fizeram apertar a última vez os parafusos? Ele falou, não sei. Daí eu fui verificar em loco e encontrei vários dessas conexões praticamente soltas. Então, o que acontece? Ela prejudica a equipotencialização, essas falhas de conexão. Vejamos mais um exemplo bom, né, da descida. Então, aqui tem uma conexão muito bem feita, ela desce pela estrutura da edificação, além da régua de alumínio, né, das réguas que estão descendo pelo prédio. Então, você acaba unificando todos esses potenciais para não gerar uma variação de potencial quando tiver alguma descarga atmosférica. E existe também essas descidas ou essas conexões do captador não pode ser em rufos, né, que nem essa foto aqui. O cabo que está na minha mão aí, ele não pode, que está vindo do captador, nesse caso, que não é esse caso, mas se viesse do captador, ele não pode ir para um rufo, ele tem que ir para uma conexão bem feita, uma estrutura direto, para fazer uma carga rápida e com um aterramento muito bem feito. Aqui temos um outro exemplo de conexão, né? Aqui, como não existe, né, dificilmente, né, é feita uma manutenção dentro dessas conexões, aqui a gente vê que ele não foi feito. No exemplo da direita, conforme já mostrei anteriormente, conforme eu falei, existe uma conexão muito bem feita na ferragem da edificação, e aí ele é conectado nas réguas, nos alumínios, e esses alumínios estão na cobertura e eles vão conectados em todas as partes metálicas, quer sejam antena de net, o para-raio, tampas de caixa, de água, né, da água superior, todas elas estão conectadas. E sempre no laudo do SPDA, ele é informado o tipo e a quantidade de descidas. Então, quando a gente vai olhar, vai fazer essa inspeção, a gente já sabe como é feita essa descida. Se ela está usando a estrutura ou não. O que mais que temos aqui? Nós temos na próxima um outro bom exemplo, nas duas fotos, né, a equipotencialização dessas telinhas, dessas grades, né, mostrando para a gente que tudo que é metal dentro de uma cobertura
né, além do roof aqui, né, ele vai subindo e vai interligando tudo que é metal. A porta de acesso, que está aqui à direita, que dá acesso à cobertura, ela está totalmente equipotencializada e aterrada, e isso gera uma segurança para o prédio, né? Essa equipotencialização é muito bem-vinda. E ela é muito bem-vinda em todo o prédio, não só na cobertura, mas a gente vem descendo e até nas partes mais baixas, por exemplo, esse gradil, né, esse guarda-corpo que dá acesso a uma piscina, ou uma área de área comum, né, dentro desse térreo, ele sendo de alumínio, ele precisa ser aterrado. Todas as outras partes metálicas, o portão de entrada precisa ser aterrado, precisa ser equipotencializado. Tudo isso faz parte de um sistema, né? Esse sistema de SPDA, juntamente com o PDA, juntamente com o MPS, que é o que está à direita. Esse que está à direita, ele é um DPS, né? E ele está instalado na entrada, na cabine de entrada, e como pode ver aqui, todos eles estão verdes, ou seja, não teve nenhuma variação de tensão, nenhuma influência de carga atmosférica, então eles estão acionados. Caso ele estivesse desacionado, estivesse vermelho, daí precisa ser trocado. Nisso, significa o quê? Que toda vez que tiver um vendaval, um temporal, oscilação da concessionária, precisa sempre dando uma olhada nesses DPS, que eles fazem uma proteção muito boa, complementando a equipotencialização. E nós temos aqui mais exemplos, né, sobre a equipotencialização, e também, além daquelas conexões, podemos inspecionar também as fixações relativas ao mastro do para-raio, né? Nesse caso específico, ele estava solto, e também ele vai gerando a ausência de equipotencialização, né? Prejudicando além de prejudicar mecanicamente o sistema. Já na foto da direita, nós temos o cabo de para-raio trafegando ali, né, com isoladores soltos aqui, né? Não existe, não foi feita uma boa manutenção, ou aconteceu alguma interferência externa que ele rompeu essa fixação e que precisa corrigir. Logicamente que aqui nós vamos ver também, né, não é minha área, mas está bem nítido aqui, né, a exposição de ferragem, aproveitando a foto, a exposição de ferragem na área civil, ou seja, comprometendo a estrutura desse muro, né? Então, assim, além do para-raio, você tem uma parte civil aqui muito acentuada, que aí entra uma recomendação. Na parte de documentação do para-raio, então, isso foi um caso concreto, né? Os isoladores, aqui é informado no laudo do SPDA que eles estavam bons, e quando chegou a hora, esses isoladores não estavam bons, né? A mesma coisa acontece com as conexões, né? As conexões desmontáveis, né? A caixa de inspeção, as hastes de aterramento, todas elas, a gente consegue ter uma inspeção sensorial da parte elétrica, né? Multidisciplinar, que venha ao encontro dessa análise de documentos junto com a parte da vistoria em loco. Então, a gente consegue conciliar tanto a análise de documento como a vistoria, e se complementam essas duas etapas. Mais exemplos do PDA foram encontrados, são encontrados, nesse caso específico, desse evento, os cabos soltos. Provavelmente esse cabo estava ligado nessa tampa da caixa d'água superior, então ele viria aqui, aterrando essa caixa, e potencializando também ela. Já na figura da direita, nós temos aqui um rufo e o cabo solto, né, e com vestígios de ferrugem, ou seja, ele estava tanto tempo aqui que estava criando ferrugem. Eu puxei ele para o lado e praticamente solto. Colocaram uma tinta aqui, mas não foi feita a manutenção preventiva de fixação desses parafusos. E nem foi registrado isso no histórico de manutenção, que daí, no caso, seria pior. E dentro desse contexto, né, qual foi feita a recomendação? A revisão de todo o sistema de equipotencialização, né, quando a gente encontra uma situação dessa, que é uma parte bem importante dentro da árvore do PDA, com ênfase para as fixações na área de cobertura
por uma empresa especializada que emita o RT, né, que tenha registro no CREA, de forma a garantir o adequado funcionamento do sistema. Então, essa foi a apresentação, né, da parte elétrica. Os créditos dessa apresentação são meus e do engenheiro Frederico Correia Lima, que fiz parceria com ele, então tem fotos e trabalhos e pontuações que foram feitas tanto dele como por mim, tá? Com isso, encerro essas duas apresentações, né? Aqui tem o site do IBAP, né? O e-mail, o endereço, o telefone, agradeço. E, encerrando essas duas, espero que tenha contribuído para difundir o conhecimento dessa atividade, que faz diferença principalmente para a segurança das pessoas, como a gente vem acompanhando nas mídias, normalmente a gente vê quando acontece. Então, a inspeção predial, além de tudo que eu falei, ela garante muito a segurança das pessoas. E, Paulo, eu devolvo a palavra para você, né, e fico à disposição aqui também. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, viu, Sérgio? A palestra foi bastante interessante, muito reveladora, né? E agora eu vou chamar os dois debatedores que participarão agora do nosso evento, o Roberto Maestrello e o Maurício Carreño, que farão algumas considerações. E aí, na sequência, a gente pode partir para as perguntas. Só aproveitando, enquanto eles não entram, ô Sérgio, um questionamento meu. Com que frequência que deve se realizar a inspeção predial? Normalmente, assim, quanto mais curta a frequência, melhor. Então, o que significa mais curta? Vai depender muito do perfil do empreendimento, né, e do tipo de gestão. Então, se tem uma gestão muito bem feita, ele, sei lá, cada 6 meses, cada 1 ano, ele começa a aumentar, porque o que acontece? Quanto melhor essa gestão, maior o tempo da inspeção, porque significa o quê? Que é feita a inspeção, são feitas as recomendações, o gestor põe em prática e melhora essas práticas, melhora esse controle sobre a manutenção. Então, por exemplo, pode começar a cada 6 meses, né? Então, cada 6 meses, isso depois de entregue o prédio, né? Porque daí a gente já tem um histórico e a gente vai fazendo um ajuste fino em cima dessa necessidade. Então, podemos considerar que cada 6 meses seria o passo inicial para fazer a segunda, no caso, né? A segunda vistoria. Então, tá bom. Ó, agora entrou aí os outros dois debatedores, o Roberto e o Maurício. Ô, Roberto, então agora eu vou passar a palavra a você. Seja bem-vindo. Tá sem som. Melhorou agora? Sim, agora saiu. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela palestra. Vou ter a liberdade de chamá-lo de Sérgio, porque acho que sou até mais velho que você. Por favor. Mas, obrigado pela palestra. Eu perguntaria inicialmente a você, visando exatamente os princípios da inspeção predial, que seriam a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade, como instituir, como fazer um sistema numa cidade como a nossa cidade, Ribeirão Preto, que tem mais de 700 mil habitantes, que não conta com uma lei apropriada para esse tipo de vistoria, como se instituir, como se realizar um sistema desse que vai gerar segurança evidente e longevidade, etc. E tal. Essa é a minha primeira intervenção. Então, Roberto, vou chamar de Roberto, com licença. Claro. Aqui em São Paulo, nós temos praticamente na Grande São Paulo, algo em torno de 40 mil prédios, né? Então, assim, tem uma demanda muito grande para a inspeção predial. Mas nem todos, assim como Ribeirão Preto e outras cidades, tem uma lei específica. São Paulo ainda não tem uma lei específica para fazer de maneira periódica. Eu acho que Fortaleza, algumas cidades, eles já têm essa lei, e isso facilita muito.
Mas se depender de uma cidade, né, que não tem essa lei, qual a ferramenta, qual o recurso que a gente tem? Sensibilizar o gestor predial, que ele tem uma economia financeira, ele tem um ganho financeiro, ele tem um ganho de segurança e um ganho em cima da gestão dele. Essa é a única, né, que a gente vê, a única ferramenta para sensibilizar ele. Caso contrário, a gente vai cair em muitas situações que a gente vê, que são depreciação da parte elétrica, depreciação, às vezes, de desplacamento de... Eu vou falar algumas coisas que não é da minha área, mas que eu vejo que o pessoal comenta. Desplacamentos desnecessários, que às vezes é falta de manutenção, às vezes pode ser da construtora, pode ser da parte do responsabilidade do prédio, motores, bombas de incêndio que às vezes não estão funcionando, uma série de coisas, de irregularidades, que quando a gente entra no prédio, né, a gente fica muitas vezes de boca aberta, fala assim, como chegou nesse estado? E daí ele cai naquela curva que eu mostrei. O gap, para você voltar naquele estado, por exemplo, vou dar um exemplo simples, de uma manta em cima de uma cobertura, de uma laje. Deixou depreciar, deixou crescer grama, terra, etc., não cuidou, o gasto que você vai ter com ela vai ser de uma nova instalação. Então, assim, se você tivesse economizado através de uma disciplina de manutenção, através de uma fiscalização, através de uma inspeção predial, o gasto que você teria seria bem menor, ou não seria tanto que nem aquele lá. Então, o que a experiência mostra é que a gestão predial, que não usa as ferramentas que a BNT disponibiliza, que é, no caso, a 16747, o gasto que ele vai ter lá na frente vai ser grande. E também o risco que ele vai ter também é proporcional. Ou seja, às vezes a falta de um guarda-corpo, né, pode gerar um acidente. Então, existem N fatores que as pessoas não consideram, os gestores não consideram, eles só vão olhar quando acontece. É o que a gente vê na televisão, né? Algumas coisas, infelizmente, que acontecem, alguns acidentes que geram isso daí. Mas o poder público vai ajudar bastante. Eu acho, pelo conhecimento que eu tenho, em Brasília está tramitando alguma coisa de lei que vai valer para a parte nacional. Então, eu não lembro, não anotei direito, né, o número, mas existe alguma coisa tramitando lá, que é interesse também das construtoras, que tem uma lei de inspeção predial, de valorização do patrimônio. Espero que tenha ajudado na resposta. Sim, obrigado. Vou usar mais um pouquinho o meu tempo. Essa minha pergunta que eu lhe fiz, ela está baseada num assunto que já foi discutido dentro da Associação de Engenharia há bastante tempo atrás, e o presidente Júlio já instituiu, inclusive, um grupo do qual eu faço parte, de estudo exatamente de inspeção predial. E nós infelizmente, paramos as reuniões que a gente começaria a fazer por conta da pandemia, mas a ideia da Associação de Engenharia era envolver Defesa Civil, Câmara Municipal, Prefeitura através dos seus órgãos especializados, OAB, enfim, todas as Associação Comercial e Industrial, para a gente montar um grupo de trabalho para estudar esse assunto e tentar votar uma lei para normatizar exatamente as vistorias prediais. Porque a nossa preocupação muito grande é que, com todos esses assuntos que você disse, e mais alguns que eu já vi, aterramento em rufo, por exemplo, o cara fura o rufo da cobertura erradamente, inclusive rompe a impermeabilização, começa a dar outros problemas, enfim, existe uma sucessão de problemas nesse assunto aí, até nos edifícios públicos e nos próprios públicos, como viadutos, pontes, nós temos visto barbaridades por falta de conservação, por falta de manutenção. Então, essa preocupação nossa é muito grande de tentar colocar uma lei, porque nós sabemos que, se depender da boa vontade de você convencer o síndico, que muitas vezes está de mãos amarradas, ele não tem dotação orçamentária, ele não tem... Tem gente que não paga nem condomínio, tem problemas seríssimos, inclusive nos edifícios habitacionais de baixa renda, que nós estamos tendo uma evolução imensa. Tem gente que não paga condomínio, tem que acionar.
Então, ele não tem nem verba para poder dar manutenção. E isso é muito grave, porque as coisas vão se deteriorando. Então, desculpe eu ter me alongado, mas essa pergunta foi exatamente por conta dessa preocupação que nós temos na associação, tá? É bem por aí. Uma coisa que eu tinha observado, a 16.280, a norma de reforma, é uma coisa que ela está avançando meio devagar, às vezes de uma maneira meio incorreta, mas ela tem avançado, pelo menos aqui em São Paulo que eu vejo. Ou seja, os síndicos, eles começam a se preocupar que precisa ter um registro. Se você, e normalmente é isso, quando é uma troca de piso, retirar uma parede. Então, assim, eu vejo uma luz no fim do túnel, que nesse sentido de começar a mudar alguns comportamentos. Essa parte do custo, né, do empreendimento, a gente vê que realmente o síndico briga com esse custo, mas ele precisa, quando ele entender que esse custo ele vai ser melhor ganho quando ele fizer uma inspeção, quando fizer uma melhor gestão, ele vai ver que ele consegue amortizar ou otimizar esse custo. É basicamente isso. Obrigado. Obrigado Roberto. Agora eu vou chamar o Maurício para fazer alguma consideração ou alguma pergunta. Maurício, seja muito bem-vindo. Paulo, está ouvindo? Estou te ouvindo agora. Está ouvindo? Boa noite, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite. Uma questão, eu sei que você já abordou algumas coisas, mas você como historiador aí há muito tempo, o que mais impactua, o que mais apresenta problemas? Que é uma coisa assim que cada instalação tem uma particularidade, né? Mas, em geral, né, na nossa parte, principalmente elétrica, né, o que mais lhe chama a atenção quando você vai fazer essa vistoria? O que mais lhe impactua, né? Você tem, assim, uma porcentagem, alguma coisa, um número? Eu diria que a maior porcentagem, Maurício, é o acréscimo de carga. Eles alteram a carga, e isso tem um impacto, ou seja, quando você aumentou a carga, a pessoa aumenta sem saber o projeto, sem conhecer. Às vezes nem o condomínio tem um projeto lá guardado, ou fornecido, ou sei lá, ele não tem um procedimento, fala assim, você quer aumentar a carga? Né? Então, aí entra aquilo que eu falei, a NBR é 16.280. Então, não vale só para civil, ela vale para elétrica também, essa norma. Então, alterou a carga, você precisa considerar isso dentro de um contexto, ou seja, aquele cabeamento que foi projetado, que está lá no hall do andar, ele vai comportar aquela alteração de carga? Normalmente, ele não comporta e chega a dar brigas judiciais. Porque o que acontece? A unidade habitacional, o apartamento, vai falar que o problema da carbonização do cabo é do condomínio, porque o condomínio tinha que ter um cabo mais reforçado e etc. E ele não fala que é o acréscimo de carga dele. Então, assim, respondendo a sua pergunta, de cara, assim, né, de partida, é o acréscimo de carga. O restante são aquilo que eu te mostrei, que são as modificações nos quadros elétricos, é muito mexido, disjuntor, a torta e a direita é substituído sem nenhum critério, né? Por exemplo, se tinha um disjuntor de 10 amperes, ele vai subir para um de 25 amperes e não vai pensar duas vezes. Então, isso vai ficando na instalação elétrica. E isso você não vai ter isso como documento. Na documentação do prédio você não vai ter. Trocou, ficou lá, atendeu a demanda, não desarmou mais, mas nisso a fiação está sendo judiada, está sendo comprometida, porque não foi feito uma análise em cima do que aconteceu. Então, aí você tem todas as consequências. Mas, de cara, é o acréscimo de carga. Esse é o que mais apresenta, né, Sérgio? É. Fazendo um complemento aí com o que o Roberto Maestelo falou, das vistorias. A gente tem feito alguma coisa, não muito, mas com exigência do Corpo de Bombeiros, né, para o AVCB, né, para poder liberar a vistoria, né, em geral. Então, a gente também tem feito alguma coisa, mas é um processo mais visual, né? Eu, por exemplo, às vezes a gente tem alguma curiosidade de medir um aterramento, né, uma tensão, testar uma corrente onde a gente pode, né? Então,
Mas a maioria das vistorias hoje são visualmente, né? Porque o anexo R ele não exige, né, detalhamentos, né? Apenas é uma vistoria visual como a sua vistoria, né? Se bem que você ainda pode acrescentar detalhes, né? Então, às vezes a gente procura orientar o cliente, né, na manutenção, olha, precisa realizar aí apertos, né, manutenção preventiva, tubulação, fiação aparente, a gente não libera o laudo se tiver fiação exposta, a gente orienta, olha, por favor, né, peça pela manutenção, pelo menos, né, tubular, né, não deixar o fio exposto e tal. Então, a gente tem uma certa orientação já, viu? Mesmo por causa da exigência do Corpo de Bombeiros. Né? Mas, senão, o pessoal passa aí anos, né, sem se preocupar com a parte elétrica. Né? Se chover o que está caindo em cima, ele troca o telhado. Mas a parte elétrica, vai puxando um fio aqui, outro ali, vai indo, né? Não se preocupa muito, não. Só quando a gente vai fazer esse tipo de vistoria, é que fala, eu só vou liberar para você se você, né, fizer essas melhorias. E o pessoal faz, viu? Na maioria das vezes, senão ele fala, não, obrigado, não quero. Te dispensa e tudo bem. Ótimo, né? A gente parte para outro. Seria isso, né? É uma curiosidade, né, dessa pergunta. Eu sei que o nosso tempo também é curtinho, então você já expôs bastante coisa aí. Tá bom? Te agradeço aí. Tranquilo. Nessa parte aí a gente vê, né, que nem eu comentei, assim, uma certa, por pequena que seja, há uma evolução, a preocupação da pessoa. Às vezes, no seu caso, assim, que você citou assim, a pessoa precisa de um documento, então ela vai fazer aquilo. Se ela não precisasse, normalmente ela não vai atrás, né? E existe um outro detalhe do Corpo de Bombeiros, o que acontece? Quando ele dá o AVCB, ele não exime a responsabilidade do profissional que emitiu os laudos. Então, pelo contrário, ele vai cobrar mais ainda. Mesmo depois de emitido o laudo, ele foi muito bem feito, né, pelo Corpo de Bombeiros. Ele não tá, ele fala assim, você continua sendo responsável, né? Ele se cuida. Ótimo. Ô, Sérgio, o Maurício lembrou muito bem sobre o AVCB e que, periodicamente, os edifícios têm que fazer as vistorias para renovar o alvará. Por isso nós acreditamos que a existência de uma lei, é claro que a lei não vai ser curativa nem nos levar ao paraíso, mas acontece que a existência de uma lei pode fazer com que você tenha a força de exigir, a força legal, né? Tudo bem que vão ter problemas econômicos, aqueles condomínios populares, o cara não tem dinheiro para fazer, mas aí são outros que não podemos nos basear por esse assunto, e sim pela segurança, longevidade, etc. e tal, né? Então, eu até achei aqui agora há pouco o projeto de lei do vereador Domingos Dissel, do PFL de São Paulo, de 2005, tentando implantar um check-up das edificações no âmbito do município de São Paulo. Você vê, há 15 anos atrás, já teve gente pensando nesse assunto aí, e até hoje, infelizmente, a cidade de São Paulo não tem uma lei para reger isso aí. Achei também a lei número 4.604 do município de Guarujá. Essa lei existe. Ela estabelece a obrigatoriedade de obtenção do auto de vistoria de edificação nas edificações públicas e privadas do município de Guarujá. Está aí um bom exemplo. Eu não sei se é seguido, se a lei virou letra morta, mas ela existe, né? E é isso que a gente está preconizando aqui, Maurício, que você lembrou bem do AVCB, e é isso aí, quer dizer, faz porque é obrigado. E quando é obrigado a fazer, porque senão ele não consegue um alvará de continuidade lá do edifício, etc. E eu já vi algumas vezes síndico contratando serviço terceirizado de manutenção de elevador sem engenheiro, sem ART, sem coisa nenhuma. Eu avisei, falei, meu amigo, você não imagina que você está pondo seu pescoço numa forca.
que você é o responsável jurídico pelo seu condomínio. Se esse elevador der uma zebra, você vai responder um processo crime. Então, as pessoas não têm a dimensão, infelizmente, do tamanho dos problemas que podem ter com a falta de manutenção. Então, é isso aí. Eu acho que a direção é essa aí, tentar fazer um trabalho de se aprovar uma lei aqui no nosso município, que eu tenho muita preocupação a respeito disso, e a associação vai trabalhar nesse sentido aí, tão logo a gente volte à normalidade, se Deus quiser. Aí. Se Deus quiser. Mas completando o que você falou, a gente vai encontrar, quando a situação foge do controle, a gente, no caso do elevador, o exemplo que você deu, a gente vai encontrar isso nos processos judiciais. Aí vai parar no processo judicial, a gente, como perito, vai perguntar, o que eu vou pedir? Eu começo a pedir a parte técnica, começo a pedir nome, NBR, o que foi feito, quem é o responsável, e daí, judicialmente, daí, que nem você falou, daí a coisa muda de figura. É verdade. Pessoal, com relação ao que o Roberto comentou, realmente é muito importante e acho que vale a pena dizer, ainda mais a gente estando numa associação de classe, essa questão dos profissionais serem capacitados e tudo mais. O que eu acredito que aconteça também muito aí fora é a contratação de pessoas que não são capacitadas tecnicamente e que vão fazer as manutenções, vão fazer os seus gatos e tudo mais. Tudo por questões de custo, né? Mas, enfim. Agora, partindo aqui para algumas perguntas dos nossos ouvintes, o Odalécio Martins, ele está colocando aqui. Engenheiro Sérgio Levin, obrigado por compartilhar essas informações sobre inspeção predial. Você pode detalhar como são realizadas as inspeções das cabines de entrada e sistemas de geradores, hospitais, supermercados, shoppings, enfim. Aí, nesse caso, o que acontece? Na inspeção predial, por exemplo, tem sendo feita por um engenheiro civil, ele não tem, conforme a NR10, ele não vai poder entrar, de repente, numa cabine de entrada, depende da tensão que tiver lá. E daí, o que ele faz? Ele recomenda uma inspeção predial especializada, ou seja, ela vai ser só para aquela cabine. Então, no caso, respondendo para ele, seria a especializada. E a especializada, a norma 16747, ela não serve, essa que a gente abordou, ela não serve para especializada. Mas quem vai servir para especializada? As normas específicas, no caso da cabine primária, a 5410, no gerador, eu não lembro qual que são os geradores, mas existe uma parte da segurança do trabalho também, se o gerador tem a prova de explosão, os interruptores, a iluminação, onde é guardado o reservatório de combustível, se tem mais de um reservatório, se esse reservatório adicional ele tem a licença dos bombeiros. Então, aí ele entra especificamente. Então, assim, é um laudo só para o gerador e um outro laudo só para a cabine primária, usando as normas específicas que atendem esses elementos. Ele não entraria na inspeção predial. Entendi. Mais uma pergunta, agora da Patrícia Caliento Paiva. Talvez você já tenha respondido, mas enfim. Qual o profissional que pode fazer uma inspeção predial e quando deve ser feita? Há alguma regulamentação? Então, o profissional, quem vai regulamentar esses dois itens é a 16747. É uma norma que a gente até fala que ela veio complementar, né? Já existia uma norma do IBAP há muitos anos, foi a pioneira, e depois veio a norma da BNT, né? E ela complementou, e a gente diz que essa norma é o estado da arte, né? Porque ela está muito detalhada. Se você pegar a norma, você consegue fazer a inspeção predial todinha, né? E lá é dito que quem pode fazer? O engenheiro ou o arquiteto, né? O engenheiro, qualquer uma das modalidades de engenharia pode fazer a inspeção. O que acontece é o seguinte, que dependendo da complexidade do empreendimento, um engenheiro eletricista não consegue abordar toda
a parte do empreendimento. Então, o que ele faz? Ele faz a parte elétrica e ele chama o engenheiro civil para fazer a parte civil. E, de repente, chama um especialista na parte mecânica ou de bombeiro, né? Aqui eu falo muito bombeiro porque a gente tem um engenheiro civil que é coronel do Corpo de Bombeiros, então ele faz para a gente a parte de combate a incêndio, de uma maneira muito tranquila. Então, quem pegou o serviço ou quem fechou o contrato, quem tem uma empresa registrada, então tenha registrado no CNPJ, registrado no CREA. Então, esse engenheiro que tem essa empresa, ele pode ser um engenheiro eletricista? Pode, mas normalmente quem faz esse serviço é o civil, porque os outros, como ele é multidisciplinar específico daquela área, ele já está pegando outras obras, outras inspeções, outros serviços específicos, então ele não foge muito da área dele. Então, normalmente, ele entra como um parceiro. E quem entra normalmente nas inspeções prediais é o arquiteto e o engenheiro civil. Tá certo. Mas não é uma regra, porque o que a norma fala é o engenheiro e o arquiteto. E a periodicidade eu já dei um alô, né, já comentei, né, que vai depender muito da complexidade, mas podemos dar uma partida aí cada 6 meses. Tá bom. Eu vou fazer mais perguntas aqui do pessoal que está nos ouvindo, mas os debatedores também fiquem à vontade para entrar no circuito, tá bom? Durante as inspeções realizadas, já foi identificado cenários de risco, como o que causou o desabamento do edifício em Fortaleza em outubro de 2019? Assim, não é minha área, né, a parte civil, então, assim, eu não consigo detalhar muito. O que eu vi, que a gente viu lá no IBAP, a gente não estudou, a gente só comentou, foi uma foto, aquele prédio do Rio de Janeiro que desabou, né, eu não lembro o nome dele, os detalhes, mas acho que foi o mais recente que desabou. Tem uma foto, foi tirada, eles conseguiram uma foto antes e depois da lateral dele. Então, a foto antes mostra ele várias janelas, e daí ele forma uns dentes. Então, e depois de uns anos, esse prédio que tinha os dentes, ele fica reto e as janelas começam a sumir. Ou seja, ele foi muito mexido na parte de estrutura. Então, o que acontece, aquilo que a gente conversou, começa a mexer, não tem registro. E um vem e mexe, o outro vem e mexe, e não tem nada de controle, né? Ele foge do controle, ele vai acabar igual esse prédio do Rio de Janeiro. Que aí, no caso, foi o excesso de intervenções, começou a mexer, alterou o projeto original, com certeza. Aquele de Fortaleza, né, assim, pelo pouco que eu conheço, eu vi que não deu para perceber se tinha alteração na parte estrutural dele, ou se foi algum vício de algum material, alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo dar como eu não sou da área, eu não consigo dar um parecer a respeito daquele. Só essa observação aí do Rio de Janeiro em cima de uma foto antes e depois. Tá certo. Uma pergunta da Poli Shinoda. Com quantos anos é necessário trocar todo o cabeamento da instalação elétrica? O cabeamento, normalmente, ele tem uma vida útil. Então, ele já vem de fábrica estabelecida aquela vida útil dele. Em cima disso, a gente é feito dentro da inspeção predial, aí, no caso, a especializada, ele pode analisar a parte termográfica. Então, mesmo dentro da vida útil dele, o que acontece? Se começa a comprometer aquele cabeamento, seja numa sauna, que nem eu falei, que tem que ter um cabo específico para aguentar uma alta temperatura, seja numa área comum, onde o apartamento começa a aumentar a carga, ele tirou as características de especificação daquele cabo, ou seja, ele está funcionando, ele está operando fora das características dele, então a vida útil dele também deixa de ter aquela mesma validade. Então, a gente pode considerar... Então, isso precisa ser muito bem considerado na vida útil. E a gente consegue fazer essa avaliação principalmente através de termografia. Se a gente vê que a termografia está bem adequada, está dentro dos padrões, a gente pode entender que a validade de fábrica ela começa a ter validade. Ele é válido ou ele pode ser confiável. Caso não aconteça isso, ele perde toda aquela garantia de fábrica. Ok. Mais uma pergunta da Patrícia Caliento. Quais as diferenças entre vistoria, perícia e inspeção predial? A vistoria é uma etapa da inspeção predial.
É onde a gente vai em loco vistoriar, que nem eu falei, por exemplo, para-raio. A gente vai lá em loco, vai olhando os elementos, os componentes do para-raio. A perícia, ele já é uma ferramenta judicial, ou seja, ele vai pontualmente em cima de um problema, de uma especificação, onde está aquela lide judicial, está discutindo, às vezes, supõe, em cima de um elevador. Então, vai especificamente só em cima daquele elevador. Então, aí existe ele vai buscar o nexo de casualidade. Aquele corpo, né, aquela edificação, e vai analisando todos os seus sistemas, e vai procurando os sintomas aparentes, né? E também aqueles que não estão aparentes, que você pode, de repente, filtrar pela documentação. Então, basicamente, a diferença disso. Na perícia, a gente vai dar uma profundidade muito grande, né? E ele é pontual, em cima de um dispositivo, equipamento, ou um sistema. Normalmente, na maioria das vezes, das lides judiciais, é sobre elevador. Mais uma informação aqui. Tenho observado que nas indústrias, principalmente aquelas que possuem ou estão em vias de obter certificação ISO 9000 ou 14000, se preocupam com todos os requisitos exigidos em laudos. O mesmo não ocorre com as edificações prediais. Não seria o caso de existir uma certificação específica para a gestão de condomínios e prédios? Acho que isso já acabou sendo abordado aí por você, pelo Roberto e tudo mais, né? A certificação vai ser a lei, né? Vai ser a lei que vai ser essa certificação. Na indústria, o que acontece? Você tem um valor financeiro em volta, né? Assim, a mentalidade é diferente da empresa, porque ele valoriza muito o valor patrimonial. Já o prédio, ele não tem esse conceito de valor patrimonial e também de faturamento. A empresa, em cima do valor patrimonial, em cima das condições dos equipamentos, dos sistemas, ele consegue essas qualificações, essas certificações, que isso coloca ele, de repente, numa condição de venda de algum produto bem mais benéfica e competitiva, que pode gerar um faturamento maior. Então, esse fator faturamento, fator lucro, o condomínio não vai ter. Então, por isso que, logicamente, ele não vai ter tanto interesse assim. Ou menos interesse do que a indústria. E no caso, às vezes, das indústrias, né, principalmente sendo indústrias cujas matrizes são de fora, elas já têm uma cultura diferente da nossa, né? Onde isso acaba sendo uma exigência por parte delas, né? Tá certo. Ô, Roberto, você quer fazer mais alguma consideração final? Precisa liberar seu áudio, Roberto. Ainda não estamos te ouvindo. Ok. Agora sim, né? Agora liberou. Eu só queria observar mais uma vez a todos os colegas que estão assistindo a palestra altamente proveitosa do Sérgio, que essas vistorias ou essas inspeções prediais, e eu até estenderia, não é só predial, mas inspeção de próprios públicos, como viadutos, pontes, enfim, todos os equipamentos públicos, eu incluiria nisso aí. Isso aí, para nós, engenheiros, não só é uma fonte de renda muito grande, porque, afinal de contas, se você estabelece numa cidade, em cidades, vamos dizer, acima de 100 mil habitantes, por exemplo, estou chutando 100, poderia ser menor, não sei, mas critérios ou legais, leis que viabilizem esse tipo de inspeções, você está dando emprego para muita gente, porque, afinal de contas, periodicamente, a lei vai mandar que você faça essas inspeções. E isso também não é só pelo fato
vamos dizer assim, que eu estou lendo o profissional da nossa parte, mas vai trazer uma segurança muito grande à população. Você vai trazer uma satisfação melhor para essas pessoas, para não ter acidentes como esses que ocorreram em Fortaleza, no Rio, ou que de alguma forma sempre acontecem, e que são trágicos e causam prejuízos patrimoniais imensos, e além de, às vezes, prejuízos humanos também, né, que é o mais grave da história. Então, eu quero alertar para isso, que é muito importante que a cidade se mobilize para que isso aconteça, para que isso possa existir, porque nós vamos estar trazendo para a população tranquilidade, e para nós, emprego. Eu acho que vamos ser práticos, é importante isso aí, para todos nós. É isso aí que eu queria falar. Tá certo, então, pessoal. Então, eu gostaria de estar agradecendo a presença aí de todos. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio, Roberto, ao Maurício, que não está com a gente, acho que ele teve problema no vídeo dele. Mas, de qualquer forma, realmente foi muito proveitoso e, com certeza, eu acho que é um mercado de trabalho que nunca vai parar, né? E que, com certeza, ele vai ser aprimorado e, com certeza, leis específicas virão, porque realmente a gente tem muitos problemas com relação a isso. Eu queria, então, agradecer à diretoria, ao Conselho Deliberativo da EARP, aos colaboradores, em nome da coordenadora de eventos, Ângela Dorta, ao apoio do CREA São Paulo, a todos os debatedores que participaram e os palestrantes dessa 13ª Semana de Engenharia. Então, uma boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite. Boa noite, obrigado, um grande abraço a todos. Boa noite.